Existe um sinal, um prenúncio silencioso, que surge ainda na infância e que pode revelar, com uma precisão perturbadora, a predisposição ao narcisismo na vida adulta. E, surpreendentemente, não é o que a maioria das pessoas imagina. Não é aquela criança que clama por atenção a cada instante. Não é o pequeno ser que exibe uma arrogância precoce. Não é aquele que se vangloria, se colocando acima dos demais. O sinal verdadeiro é muito mais insidioso, quase invisível a olho nu. Um murmúrio silencioso, que, ironicamente, é confundido com uma virtude, algo positivo a ser celebrado. Carl Jung, o mestre da psicologia analítica, dedicou uma vida inteira a desvendar as origens obscuras do narcisismo e, em suas profundas investigações, ele identificou um padrão, um eco que ressoa muito antes que o comportamento narcisista se manifeste em sua forma mais evidente. Nos próximos minutos, eu vou te revelar esse sinal. Eu vou te mostrar por que ele é tão perigoso. E eu vou te entregar ferramentas, instrumentos valiosos, para intervir antes que seja tarde demais, antes que a semente germine. Se você é pai, mãe, educador, ou simplesmente um curioso, alguém que anseia por compreender as engrenagens que moldam a mente narcisista, este vídeo tem o poder de transformar a sua percepção sobre as crianças ao seu redor. Então, vamos começar desvendando esse sinal. O sinal mais perigoso, o indício mais alarmante, é a criança que, de repente, silencia seus pedidos de ajuda. Deixe-me explicar. Toda criança, em sua tenra idade, estende a mão, busca auxílio. É um impulso natural, inerente à sua condição. As crianças, em sua jornada de descobertas, ainda não dominam as habilidades necessárias para navegar o mundo sozinhas. Elas dependem dos adultos, de seus guardiões, para sobreviver e prosperar. Quando uma criança tropeça e cai, ela chora, buscando o conforto e a proteção de sua mãe ou de seu pai. Quando seus pequenos dedos não conseguem abrir um pote, ela pede ajuda. Com os olhos marejados pelo medo, ela corre em busca de um abraço, um porto seguro. Esse é o comportamento esperado. O reflexo de uma psique infantil saudável e em pleno desenvolvimento. Mas, em algumas crianças, algo se quebra. Em um determinado momento, elas simplesmente param de chorar quando se machucam, param de pedir auxílio quando se sentem perdidas, param de buscar o aconchego quando o medo as assombra. Elas aprendem, precocemente, a trilhar o caminho sozinhas, a não depender de ninguém, a internalizar a perigosa crença de que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, uma vulnerabilidade a ser evitada a todo custo. E, inacreditavelmente, muitos pais, muitos guardiões, interpretam esse comportamento como um sinal de força, de independência. Olha só como meu filho é independente. Veja como ela não dá trabalho. Ele é tão forte e tão resolvido. Mas Carl Jung, com sua visão perspicaz e profunda, enxergava algo completamente diferente. Ele via uma criança que desistiu, uma criança que aprendeu, da pior forma, que seus apelos por ajuda cairiam em ouvidos moucos. Uma criança que, inconscientemente, decidiu que é mais seguro, mais estratégico, não precisar de ninguém. E é nesse instante, nesse exato momento de desesperança, que a semente do narcisismo é plantada, que as raízes começam a se aprofundar no solo fértil da dor e da rejeição. Deixe-me te explicar a intrincada psicologia por trás desse processo. Quando um bebê chega ao mundo,
Ele é a personificação da dependência. Um ser completamente vulnerável, incapaz de sobreviver sem cuidado e atenção. Sua psique é intrinsecamente programada para buscar conexão, para sinalizar suas necessidades, para esperar uma resposta, um aceno de acolhimento. Em um desenvolvimento saudável e equilibrado, as necessidades do bebê são atendidas, não de forma perfeita e irrestrita, mas de maneira suficiente para criar um senso de segurança e pertencimento. A mãe responde ao choro, oferecendo alimento e conforto. O pai oferece proteção e segurança. A criança aprende, gradualmente, que o mundo é um lugar onde suas necessidades importam, onde sua voz é ouvida. Essa experiência, esse ciclo de necessidade atendida, molda o que Jung chamava de senso de si integrado, a base para um senso de identidade coeso e resiliente. A crença de que você existe, que você é importante, que você pode confiar nos outros e no mundo ao seu redor. Mas, quando as necessidades da criança são ignoradas repetidamente, quando seus apelos por ajuda caem no vazio, algo se rompe, algo se desfaz, a criança chora, mas ninguém vem, ou alguém surge, mas com raiva, irritado por seu choro, ou alguém aparece, mas não oferece o que ela realmente precisa, deixando-a ainda mais frustrada e desamparada. Após inúmeras repetições desse padrão doloroso, a criança aprende. Chorar não funciona. Pedir ajuda é inútil. Preciso fazer tudo sozinho. E, nesse momento crucial, uma parte vital da psique se fecha. A parte que anseia por conexão. A parte que confia e se entrega. A parte que se permite ser vulnerável. E, no lugar dessa abertura, dessa receptividade, nasce um falso self, uma construção artificial, uma máscara de força e independência, uma fachada de autossuficiência que esconde um vazio profundo, uma ferida não cicatrizada. Jung descreveu esse processo em detalhes. Ele observou que a criança que silencia seus pedidos de ajuda não deixa de ter necessidades. As necessidades continuam pulsando em seu interior, famintas por reconhecimento. O que muda é a relação da criança com essas necessidades. A criança desenvolve vergonha por precisar, um profundo desgosto por sua própria vulnerabilidade, uma raiva implacável de si mesma por ter necessidades, um desprezo corrosivo pela fraqueza, que, mais tarde, ela projetará nos outros. Ela começa a se enxergar como especial por não precisar, superior àqueles que ainda dependem dos outros, mais forte, mais evoluída, melhor. Isso é uma compensação, uma tentativa desesperada de transformar a dor lancinante da rejeição em algo minimamente tolerável. Mas a dor não desaparece. Ela apenas se esconde, se enterra nas profundezas da psique, alimentando uma estrutura cada vez mais rígida e inflexível. Essa é a estrutura básica do narcisismo, a fundação sobre a qual o castelo da grandiosidade é construído. Agora, deixe-me te mostrar como esse sinal se manifesta em diferentes fases da infância. Na primeira infância, dos 0 aos 3 anos, o sinal se manifesta de forma sutil. O bebê que para de chorar quando seus pais saem do quarto. Não porque está se sentindo seguro e amado, mas porque aprendeu, da pior forma, que seu choro não trará o conforto desejado. O bebê que se acalma sozinho, precocemente, de forma quase antinatural, que não estende os braços em busca de um abraço, que parece indiferente à presença ou ausência de seus cuidadores. Pediatras, muitas vezes,
Interpretam esse comportamento como um temperamento fácil. Uma criança boazinha, que não dá trabalho. Mas Jung enxergava isso como um sinal de alerta. Um indício de que a psique infantil já desistiu de buscar conexão, de se abrir para o amor e o cuidado, na infância intermediária, dos 3 aos 7 anos. O sinal se torna mais visível. A criança que se recusa a pedir ajuda com a lição de casa, que não conta aos pais quando algo de ruim acontece na escola, que se esforça para resolver todos os seus problemas sozinha. A criança que parece não precisar de ninguém, que é elogiada por sua maturidade precoce, que os adultos usam como exemplo para outras crianças. Por dentro, essa criança está sozinha, completamente sozinha. Ela aprendeu que os adultos não são confiáveis, que suas necessidades não importam, que é mais seguro se isolar em sua própria fortaleza. Na pré-adolescência, dos 7 aos 12 anos, o padrão se consolida. A criança desenvolve uma persona de autossuficiência, uma máscara que esconde sua vulnerabilidade. Ela pode parecer arrogante, superior, desapegada, mas essa persona é apenas uma fachada, uma armadura que protege um coração ferido. Por trás dessa máscara, existe a mesma criança que aprendeu, da maneira mais cruel, que não podia confiar, que não podia pedir, que não podia precisar. Jung chamava isso de expansão do ego defensivo. O ego se infla, se torna gigantesco para compensar o vazio interior. A criança se torna grande demais, inflada de orgulho, porque, em seu íntimo, se sente inexistente, invisível. Agora, deixe-me te explicar algo que Jung considerava fundamental. A diferença crucial entre independência saudável e autossuficiência defensiva. A independência saudável se desenvolve de forma gradual e natural. A criança aprende a fazer as coisas sozinha porque se sente segura e amada. Porque sabe que, se precisar, alguém estará lá para ampará-la, para estender a mão. A autossuficiência defensiva, por outro lado, é um mecanismo de defesa. A criança faz tudo sozinha porque aprendeu, da pior forma, que não pode contar com ninguém. Não é uma escolha consciente, é uma necessidade de sobrevivência. A primeira leva a um adulto capaz de se conectar com os outros, de pedir ajuda quando necessário. A segunda leva a um adulto isolado em sua própria armadura, incapaz de se abrir para o amor e a vulnerabilidade. Muitos pais, muitos guardiões, confundem as duas coisas. Veem a criança que faz tudo sozinha e pensam que é um sinal de maturidade e força. Mas é preciso ir além. É preciso olhar para o porquê. A criança está agindo dessa forma porque se sente segura e amada, ou porque aprendeu que não pode confiar em ninguém. É imprescindível entender as raízes desse comportamento. As crianças não escolhem se tornar autossuficientes dessa forma. Ninguém acorda pela manhã e decide que não precisa de ninguém. Isso é uma resposta de sobrevivência, um mecanismo de adaptação a um ambiente hostil e negligente, quando o ambiente não atende às suas necessidades emocionais, quando seus apelos por ajuda são ignorados. A psique infantil precisa fazer algo. Ela não pode simplesmente aceitar que ninguém vai ajudá-la. Isso seria insuportável. Então, ela muda a narrativa. Ela decide que não precisa de ajuda, que é forte o suficiente para enfrentar o mundo sozinha, que os outros é que são fracos por precisarem uns dos outros. Existe uma solução brilhante, do ponto de vista da sobrevivência. Transforma a dor da rejeição em orgulho da independência.
Mas é uma solução que tem um custo enorme. O custo é a capacidade de intimidade, a capacidade de confiar, a capacidade de receber amor. O pequeno ser que para de estender a mão se torna o adulto que não consegue depender de ninguém, que sabota relacionamentos quando eles ficam muito próximos, que usa os outros como espelhos para sua expansão do ego defensivo, mas nunca se conecta de verdade. Isso é narcisismo. Agora, deixa eu te mostrar os fatores de risco. O primeiro fator é a negligência emocional. Guardiões, que estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes, que alimentam e vestem o pequeno ser, mas não respondem às suas emoções, que estão sempre ocupados demais, cansados demais, distraídos demais. O pequeno ser nesses ambientes aprende que pode ter suas necessidades físicas atendidas, mas que ninguém se importa com como ele se sente. Isso é particularmente perigoso, porque não deixa marcas visíveis. O pequeno ser tem casa, comida, roupa. Parece que tem tudo, mas por dentro está morrendo de fome emocional. O segundo fator é a rejeição de vulnerabilidade. Guardiões que respondem negativamente quando o pequeno ser mostra fraqueza, que dizem para de chorar, que punem medo ou tristeza, que exigem que o pequeno ser seja forte, antes de ter estrutura para isso. O pequeno ser nesses ambientes aprende que vulnerabilidade é perigosa, que mostrar necessidade traz punição, que é mais seguro esconder tudo que parece fraco. Isso cria uma divisão interna, uma parte da psique que sente, mas que deve ser escondida. Uma parte que aparece para o mundo, mas que é vazia. O terceiro fator é a parentificação. Quando o pequeno ser é colocado no papel de cuidador, quando tem que cuidar dos irmãos, ou do guardião emocionalmente instável, ou da protetora deprimida, o pequeno ser nesses ambientes aprende que suas necessidades não importam, que seu papel é atender aos outros, nunca ser atendido, que pedir algo para si seria egoísmo. Isso cria o que Carl Jung chamava de narcisismo invertido. A pessoa parece altruísta, sempre cuidando dos outros, mas por dentro existe a mesma estrutura, a mesma incapacidade de receber, a mesma dificuldade com intimidade verdadeira. O quarto fator é a inconsistência. Guardiões que às vezes atendem, às vezes rejeitam, que são imprevisíveis em suas respostas, que o pequeno ser nunca sabe o que esperar. O pequeno ser nesses ambientes aprende que não pode confiar em ninguém, que mesmo quando alguém parece cuidar, pode virar as costas a qualquer momento. Isso cria ansiedade crônica e uma decisão eventual de que é mais seguro não precisar de ninguém. Melhor estar sozinho do que arriscar ser abandonado. O quinto fator é a inversão de papéis emocional. Quando os guardiões usam o pequeno ser para regular suas próprias emoções, quando esperam que o pequeno ser os console, quando desabafam problemas adultos com ele, o pequeno ser aprende que suas próprias emoções são menos importantes, que seu papel é cuidar dos outros, nunca de si mesmo, que mostrar suas necessidades seria sobrecarregar quem já está sobrecarregado. Isso cria um pequeno ser que parece maduro, além da idade, que parece forte, mas que nunca teve espaço para ser pequeno ser. O sexto fator é a exigência de perfeição. Guardiões que só demonstram aprovação quando o pequeno ser faz tudo certo, que criticam qualquer erro, que estabelecem padrões impossíveis.
O pequeno ser aprende que amor é condicional, que precisa ser perfeito para ser aceito, que qualquer fraqueza será punida. Ele para de estender a mão, porque estender a mão significa admitir que não consegue, e admitir que não consegue significa perder o amor. Agora, deixa eu te explicar como intervir. A intervenção depende da idade do pequeno ser e da profundidade do dano. Mas existem princípios que funcionam em qualquer situação. O primeiro princípio é tornar seguro estender a mão. Se o pequeno ser parou de pedir, significa que aprendeu que pedir é perigoso. Para reverter, você precisa criar experiências repetidas, onde pedir é seguro. Isso significa responder positivamente. Quando o pequeno ser pede qualquer coisa, significa nunca punir ou criticar. Pedidos de ajuda significa celebrar vulnerabilidade. Não espere que o pequeno ser comece a pedir. Do nada. Você precisa criar oportunidades. Pergunte se ele precisa de ajuda. Ofereça antes que ele peça. Mostre que você está disponível. Aos poucos, se a experiência for consistentemente positiva, o pequeno ser pode começar a arriscar de novo. O segundo princípio é validar emoções. O pequeno ser que para de estender a mão, frequentemente também parou de expressar emoções. Ele aprendeu que suas emoções não importam ou causam problemas. Para reverter, você precisa validar tudo que ele sente, sem julgar, sem tentar consertar, sem minimizar. Se ele está triste, você diz: faz sentido que você esteja triste. Se ele está com raiva, você diz: entendo que você está com raiva. Se ele está com medo, você diz: é normal ter medo disso. Parece simples, mas para pequenos seres que nunca tiveram suas emoções validadas, isso é revolucionário. O terceiro princípio é modelar vulnerabilidade. Pequenos seres aprendem observando. Se os adultos ao redor nunca estendem a mão, nunca mostram fraqueza, nunca admitem que precisam de outros, o pequeno ser aprende que isso é o esperado. Mostre para o pequeno ser que adultos também estendem a mão, que adultos também sentem medo, que adultos também precisam dos outros. Isso dá permissão, mostra que vulnerabilidade não é falha, que precisar de outros é humano. Você pode dizer coisas como: eu preciso da sua ajuda com isso, ou eu estou tendo um dia difícil. Não precisa ser grande ou dramático. Pequenos momentos de vulnerabilidade autêntica são suficientes. O pequeno ser observa tudo. Se ele vê que os adultos estendem a mão e nada de ruim acontece, começa a considerar que talvez seja seguro para ele também. O quarto princípio é criar conexão sem demanda. Muitos guardiões só interagem com o pequeno ser quando querem algo, quando é hora de fazer lição, quando é hora de comer, quando é hora de dormir. O pequeno ser aprende que conexão vem com demanda, que proximidade significa que algo será exigido. Crie momentos de conexão, onde você não quer nada. Sente ao lado dele, sem propósito. Esteja presente, sem agenda. Mostre que você está ali, simplesmente porque quer estar. Isso ensina que relacionamento pode ser seguro, que proximidade não significa controle. O quinto princípio é ser consistente. Se você começa a responder positivamente, mas depois volta a rejeitar, o dano será maior. O pequeno ser tinha razão em não confiar. Consistência é crucial. Se você prometeu estar disponível, esteja.
Se você diz que ele pode te contar qualquer coisa, escute sem julgar quando ele contar. Isso leva tempo. O pequeno ser não vai confiar imediatamente. Ele vai testar, vai esperar a rejeição, vai demorar para acreditar que as coisas mudaram. Seja paciente, seja consistente. Continue mostrando que é seguro, mesmo quando ela ainda não acredita. É fundamental manter a sua postura. Agora, deixa eu te falar sobre os sinais de que a intervenção está funcionando. O primeiro sinal é o pequeno ser começar a pedir coisas pequenas. Um copo de água. Ajuda com uma tarefa simples. Parece irrelevante, mas é enorme. Significa que ele está testando se é seguro. Se estender a mão não trará consequências negativas. O segundo sinal é o pequeno ser começar a expressar emoções negativas, raiva, tristeza, frustração. Antes, ele escondia tudo. Agora, começa a mostrar. Isso significa que está começando a confiar que não será punido por sentir, que seus sentimentos serão validados. O terceiro sinal é o pequeno ser começar a buscar proximidade física. Sentar perto, pedir abraço, querer ficar junto. Antes, ele mantinha distância como proteção. Agora, começa a arriscar, a quebrar as barreiras que construiu. O quarto sinal é o pequeno ser começar a falar sobre coisas que o incomodam. Problemas no universo infantil, conflitos com amigos, medos. Antes, ele guardava tudo. Agora, começa a compartilhar, a se abrir. Esses sinais podem parecer pequenos, mas cada um representa uma enorme vitória. Um pequeno ser que decidiu que era mais seguro não precisar de ninguém, começando a arriscar de novo, a confiar. Celebre cada pequeno passo, mas não de forma exagerada que pareça pressão. Não o force a demonstrar gratidão. Apenas responda com presença e cuidado. Mostre que você está ali. Agora, deixa eu te falar sobre quando é necessário ajuda profissional. Se o pequeno ser já está mostrando sinais claros de expansão do ego defensivo, como falta de empatia, manipulação, grandiosidade extrema, a intervenção familiar pode não ser suficiente. Se os padrões estão muito enraizados, terapia infantil especializada é necessária. Um profissional pode criar um ambiente seguro para o pequeno ser reaprender a confiar, a se conectar. Se os guardiões são parte do problema, o que frequentemente acontece, terapia familiar é essencial. Não adianta trabalhar o pequeno ser se o ambiente que criou o problema continua igual. Se a dinâmica familiar permanece tóxica, é importante não ter vergonha de estender a mão. Reconhecer que precisa de suporte não é falha. É exatamente o oposto da expansão do ego defensivo que você quer prevenir. É um ato de humildade. Na verdade, estender a mão é modelar para o pequeno ser exatamente o comportamento que você quer que ele aprenda. Você está mostrando que adultos também precisam de suporte. E pedir ajuda é normal e saudável. Um sinal de coragem. Alguns guardiões resistem à terapia porque acham que deveriam conseguir resolver sozinhos. E admitir que precisam de um profissional é admitir falha, que sua capacidade é insuficiente. Mas isso é exatamente o padrão que você está tentando quebrar no pequeno ser. A ideia de que precisar de ajuda é fraqueza, que devemos fazer tudo sozinhos, que devemos ser autossuficientes. Se você quer que seu pequeno ser aprenda a estender a mão, você precisa aprender primeiro a demonstrar vulnerabilidade. Agora,
Uma reflexão importante. Se você se reconheceu nessa descrição, não como guardião, mas como o pequeno ser que parou de estender a mão, saiba que nunca é tarde demais. Os padrões criados no universo infantil são fortes, mas não são permanentes. O cérebro é plástico. Novos padrões podem ser criados em qualquer idade. A esperança renasce a cada dia. O primeiro passo é reconhecer. Ver que você para de estender a mão não porque é forte, mas porque aprendeu que não era seguro. Que sua autossuficiência não é virtude, mas defesa, uma máscara. O segundo passo é arriscar. Começar a pedir pequenas coisas, a mostrar pequenas vulnerabilidades, a testar se é seguro precisar de alguém, a reconstruir a confiança. Isso é aterrorizante. Todo o seu sistema vai gritar que é perigoso, que você vai ser rejeitado, que é mais seguro continuar sozinho, que você não é merecedor de amor. Seu corpo vai reagir. Ansiedade, pânico, vontade de fugir. Essas são reações normais quando você faz algo que sua psique infantil classificou como perigoso, que ativa traumas antigos. Não deixe que essas reações te parem. Elas são ecos do passado, não são sinais de perigo real no presente, uma sombra. Mas esse sistema foi criado numa situação que não existe mais. Você não é mais um pequeno ser dependente de cuidadores que não respondiam. Você é um adulto que pode escolher com quem se relacionar, que possui agência. Você pode escolher pessoas seguras, pode sair de relacionamentos que não funcionam, pode proteger a si mesmo de formas que não podia quando era criança, que lhe eram negadas. Encontre pessoas seguras, terapeutas, amigos, parceiros que demonstram capacidade de responder, que são empáticos. E comece devagar, um pequeno pedido de cada vez, uma conversa por vez. A capacidade de depender de outros pode ser reconstruída, a intimidade pode ser reaprendida. A conexão verdadeira é possível. A esperança reside na reconstrução. Carl Jung acreditava profundamente na capacidade da psique de se curar. Mesmo feridas profundas do universo infantil podem ser transformadas, não apagadas, mas integradas, usadas como fonte de sabedoria em vez de prisão, transcendendo a dor. Ele observou que pessoas que fizeram esse trabalho frequentemente se tornam extraordinariamente empáticas, porque conhecem a dor, porque entendem o que é precisar e não ser atendido, porque sabem o preço da desconexão, a solidão da alma. A ferida se torna um dom, não porque era necessária ou boa, mas porque pode ser transformada em compaixão. E essa transformação é possível em qualquer idade. Carl Jung trabalhou com pessoas de 70, 80 anos que finalmente aprenderam a confiar, que finalmente descobriram que podiam precisar de alguém, que mereciam amor e cuidado. Nunca é tarde demais. O amor sempre encontra um caminho. Agora, deixa eu te contar sobre um caso que ilustra tudo isso. Uma menina de 6 anos foi levada à terapia porque não tinha amigos. No universo infantil, ficava sozinha, em casa, ficava no quarto, não pedia nada, não reclamava de nada. Parecia completamente autossuficiente. Uma ilha. Os guardiões achavam que ela era apenas introvertida, que era seu temperamento, que não precisava de muita interação social, que essa era sua natureza. Mas o terapeuta viu algo diferente. Viu um pequeno ser que tinha desistido, que aprendeu, em algum momento, que não adiantava tentar, que suas necessidades seriam ignoradas. A investigação revelou que os guardiões trabalhavam muito.
Que a menina ficava com babás que mudavam frequentemente, que quando finalmente via os guardiões, eles estavam cansados e impacientes, sem energia para dar atenção. A menina aprendeu que seus pedidos de atenção incomodavam, que ser invisível era mais seguro, que precisar de alguém trazia problema, que suas necessidades eram um fardo. Aos 6 anos, ela já tinha construído uma fortaleza ao redor de si mesma, já tinha desistido de conexão, já estava no caminho da expansão do ego defensivo, se isolando do mundo. A intervenção foi longa. Os guardiões tiveram que mudar radicalmente suas prioridades. Tiveram que criar tempo para conexão sem demanda. Tiveram que responder consistentemente quando ela arriscava pedir algo, demonstrando amor incondicional. A menina resistiu no início. Testou os guardiões muitas vezes. Esperava a rejeição que sempre vinha antes. Uma profecia autorrealizável. Houve momentos em que os guardiões quiseram desistir. Era difícil. Exigia tempo que eles não tinham. Exigia paciência que eles não sabiam que tinham. Exigia confrontar suas próprias falhas, de seus demônios internos. Mas eles perseveraram, porque entenderam o que estava em jogo. Não apenas o presente da filha, mas seu futuro inteiro, seus relacionamentos, sua capacidade de amar e ser amada, a construir uma vida plena. O terapeuta os ajudou a entender que cada pequena rejeição, cada momento de impaciência, reconfirmava para a menina que ela estava certa em não confiar, que consistência era absolutamente essencial para reconstruir a confiança. Mas aos poucos, com consistência e paciência, algo começou a mudar. Ela começou a pedir pequenas coisas, a se abrir. Começou a mostrar quando estava triste. Começou a buscar os pais quando precisava de conforto. O primeiro abraço espontâneo veio depois de 8 meses de trabalho árduo. A protetora chorou. Aquele simples gesto representava uma mudança tectônica na psique da filha. Era como se uma barreira invisível estivesse finalmente se rompendo. Aos 10 anos era um pequeno ser diferente. Tinha amigos, expressava emoções, estendia a mão quando precisava. Em vez de se isolar, ela buscava o apoio das pessoas ao seu redor. A fortaleza não desapareceu completamente. Provavelmente nunca vai. Mas deixou de ser sua única forma de existir no mundo. Antes, era a única ferramenta que conhecia. Agora, era apenas uma das muitas. Ela desenvolveu a capacidade de escolher quando ser independente e quando estender a mão. Aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, que conexão não é perda de si mesma. É, na verdade, um ganho, uma expansão. E os guardiões também mudaram. Aprenderam a ver além do comportamento superficial, a reconhecer que o pequeno ser que não pede nada é o que mais precisa. E silêncio não significa que está tudo bem. Silêncio, muitas vezes, grita por socorro. Isso mostra que intervenção é possível, que o caminho do narcisismo pode ser desviado, que pequenos seres podem reaprender a confiar, que mesmo as feridas mais profundas podem começar a cicatrizar. E esse caso não é único. Existem milhares de histórias assim. Pequenos seres que estavam no caminho do narcisismo e foram resgatados por pais que decidiram mudar, que se dispuseram a olhar além da máscara. O denominador comum em todas essas histórias é o mesmo. Adultos que reconheceram o problema, que assumiram a responsabilidade e fizeram o trabalho difícil de mudar. Porque mudar dói, mas a recompensa é inestimável. O pequeno ser não pode se salvar sozinho. Ele precisa de adultos que vejam além da máscara, que entendam que a autossuficiência não é força, mas defesa,
que respondam ao pedido silencioso de ajuda. Um pedido que muitas vezes é expresso através da ausência, mas requer compromisso, requer consistência, requer que os adultos mudem primeiro, porque a mudança começa de dentro para fora e de cima para baixo. Agora, uma última reflexão importante. Se você está lendo isso como adulto que reconhece esse padrão em si mesmo, quero que saiba de algo. Não é sua culpa. Você era um pequeno ser. Você fez o que precisava para sobreviver. A autossuficiência que desenvolveu te protegeu em situações que eram intoleráveis de outra forma. Foi uma ferramenta de sobrevivência. Mas agora você é adulto. E essa mesma autossuficiência que te protegeu na infância pode estar te limitando agora, agindo como uma corrente invisível. Ela te impede de ter relacionamentos profundos, te impede de receber amor de verdade, te impede de conhecer a paz que vem de saber que você não está sozinho, a paz de se sentir acolhido e pertencente. A boa notícia é que padrões podem mudar. O cérebro é plástico. Novos caminhos podem ser criados em qualquer idade. A neuroplasticidade é a sua aliada. Não vai ser fácil. Sua psique vai resistir. Vai parecer perigoso. Vai desencadear ansiedade e medo. É como se você estivesse desbravando um território desconhecido. Mas do outro lado, existe algo que você nunca conheceu. A experiência de ser visto, atendido, amado, sem ter que fazer nada para merecer. Apenas por ser quem você é. Vale a pena enfrentar o medo por isso. Carl Jung passou sua vida ajudando pessoas a fazer essa jornada. Ele sabia que era possível, que mesmo feridas profundas da infância podem ser curadas. E a psique tem uma tendência natural a buscar integração e saúde. A totalidade. Confie nessa tendência. Confie no processo. Confie que você pode aprender o que nunca te ensinaram. Que você pode se tornar a pessoa que sempre quis ser. Até o próximo vídeo. E lembra, o pequeno ser que parece não precisar de ninguém é o que mais precisa. Não se deixe enganar pela máscara de autossuficiência. Por trás dela existe um pedido silencioso de ajuda. Um grito abafado. Responda a esse pedido antes que seja tarde demais. E se você é esse pequeno ser, agora adulto, saiba que nunca é tarde para estender a mão. Nunca é tarde para aprender a confiar. Nunca é tarde para descobrir que você não precisa fazer tudo sozinho. O primeiro passo é o mais difícil, mas você pode dar esse passo. E cada passo depois dele fica um pouco mais fácil. É como caminhar em direção ao sol. Você merece conexão. Você merece intimidade. Você merece ser visto. Você merece ser amado. O pequeno ser dentro de você ainda está esperando. Ainda tem esperança. Mesmo depois de tanto tempo. Ainda quer acreditar que alguém vai responder. Que alguém vai estender a mão. Seja essa pessoa para si mesmo. E depois, encontre outros que possam ser isso para você também. Construa uma rede de apoio. Comece agora. O primeiro pequeno passo. E depois o próximo. E depois o próximo. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Dê esse passo hoje. Você pode. Você merece. Você é digno de amor e conexão. Você é digno de ser feliz.